nós tínhamos um irmão que estava conosco na outra celebração. Na última quinta-feira, ele perdeu o pai. E eu estive com ele no sepultamento. E ele estava muito triste. Ele estava profundamente abalado por aquela perda. Mas quando eu vi aqui hoje, estava claro para mim e para ele quem é o Espírito Santo. É interessante quando você olha para a palavra do Senhor e você compreende o que é o Consolador. Ele traz um conforto que excede a compreensão das palavras. O entendimento que ele teve foi o mesmo de Atos 13, versículo 36. Tendo o meu pai cumprido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Enquanto eu ouvia essa canção e a expressão mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. E o que fazer com esse fogo? Para onde nós vamos? Como nós vamos nos mover? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a consequência? Olha o que eles estão tocando. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. A palavra de Deus diz em João no capítulo 3, o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então você começa a entender, deixa o fogo, deixa o vento soprar. Ou seja, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Você tem que ser impulsionado pelo Espírito Santo. Será que você entende isso? Então você não vai para onde você quer. Você não vem na hora que você quer. Você se move por meio de uma revelação. Tem alguém aqui que entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Então você não vai e vem como se você mandasse na sua vida. Então quando você está cantando, deixa o vento soprar. Senhor, deixe-me ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero ser uma flecha em Tuas mãos. Assim como o Salmo 127 diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Eu quero ser uma flecha em Tuas mãos. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Então o que você vai fazer? Então eu quero que você entenda isso. Deixa o vento soprar. O fogo do Espírito, o Espírito desceu com línguas repartidas como de fogo. É muito claro. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Você vai compreender um pouco mais a respeito disso. Queridos, nós estamos num jejum de Pentecostes. Se você ainda não está inscrito, entre no aplicativo de nossa igreja. Tem aí na sua loja de aplicativo, põe a imagem por favor. Ixi, tá bom, esquece. Não põe não. Cadê a imagem? Não está mais? Ah, tá com um amigo lá tá com o irmão lá em cima. Você que está em casa aí, baixa o aplicativo. Entra no aplicativo, se inscreva. Tem um devocional
de ontem, de hoje, vai ter um amanhã para você, para a gente caminhar junto nesse jejum, separando tempo para estar na presença de Deus. Separando tempo para estar na presença de Deus, para que realmente a gente se mova com intencionalidade, com determinação, com muito afinco, porque esse é um tempo que Deus está nos dando, uma oportunidade única. Por que uma oportunidade única? Porque é nesse tempo que nós estamos jejuando. Então é uma oportunidade única da gente viver algo que ainda não foi vivido. Você gosta de comer comida requentada? Quem gosta de comer comida requentada aí? Arroz de 3 dias, feijão de uma semana atrás. Você gosta? Sim ou não? Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver um relacionamento onde você se delicie na presença dEle, você se alegre com Ele, você ame estar com Ele, você ame ouvir a voz dEle, você ame ouvir as suas histórias, você está vivendo uma vida requentada, uma vida sem qualidade, uma vida sem expressão. Deixa eu contar para você uma coisa. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Se não quiser sentar, fica aí comigo mesmo. Vamos embora. Vamos lá. Hoje eu não sei onde vai dar. Vamos lá, olha só. Hoje eu gravei o culto das 5 horas, o áudio. Porque eu tento fazer o mesmo sermão, mas acabo fazendo 2 sermões diferentes. Então preste atenção. Quando, essa semana passada, meu irmão esteve aqui comigo, e ele contou para mim uma história que quando eles eram meninos, né? Eu acho que eu era bem menino, menor do que eles, a minha diferença é 6 anos. Então tinha uma pedreira próxima da minha casa. Da minha casa a gente via a pedreira. Antigamente as pedreiras elas eram no meio da cidade. Hoje você não pode ter mais uma pedreira no meio da cidade, as pedreiras são retiradas. E os meninos eles subiam o morro para poder ver a pedreira explodir. Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que os pais, ele mesmo falou assim, os pais não têm a menor ideia do que os filhos são capazes de fazer longe do olhar deles. E eles subiam para ver a pedreira explodir. E aí eu fico pensando, você cavar um buraco na rocha, você pegar uma banana de dinamite, um pedaço de dinamite ou um explosivo plástico, e você colocar dentro da rocha e puxar um pavio. Sei lá, um pavio de 100 metros, eu não sei qual é a distância, mas você acende aquele pavio, e de repente o contato vai sendo feito, o impulso elétrico vai subindo, eu não sei se é por fogo, ou se é um contato elétrico e simplesmente explode. Eu sei que quando aquele explosivo, ele sofre uma ignição, ele simplesmente rompe numa liberação de energia sem precedentes. Isso é o que eles chamam na química de uma reação exotérmica, que libera calor, libera energia. E quando aquilo explode, a rocha que está em volta à dinamite, ao explosivo, ela tem que se mover, porque a expansão de energia é tão grande, que simplesmente rompe. E uma quantidade enorme de rocha precipita e cai no chão. E aí aquela pedra é moída, e aí você pode fazer a sua casa, você pode fazer a laje, você pode fazer a sua piscina, você pode concretar uma rua, você pode construir um prédio. É interessante que os discípulos em Jerusalém, eles foram orientados pelo Senhor. O Senhor disse para eles, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quanto tempo isso iria durar? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano. Então eu quero que você consiga imaginar aqueles discípulos que estavam se sentindo abandonados, preteridos, porque o seu Senhor não estava mais entre eles. Aqueles 120 discípulos que permaneceram em Jerusalém, já não eram mais os 12, mas eram aqueles que caminhavam com Jesus. Eles permaneceram em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí o que é que acontece? No dia de Pentecostes, estão todos reunidos em Jerusalém, celebrando a festa, e o texto nos diz, em Atos no capítulo 2, que de repente, fala comigo bem alto assim, de repente. Sabe o que é de repente? Quando você não espera. Então eu quero te convidar nessa noite,
Se você quer viver realmente uma vida sobrenatural, se você quer viver uma vida que nunca foi vivida antes, deixa eu te dar um papo reto para você. Hebreus no capítulo 11, versículo 11 e 27. Agora eu me esqueci aqui, não sei. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Vê aí para eu não ficar, depois eu ir para aquele negócio lá de fazer piada com gospel lá, que eu dei a referência errada. Me deu um branco na minha mente, é 11, 27 ou 11, 29. Ao homem, desculpe, 9, 27, está certo, é 9, 27, pode olhar aí. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma só vez. Então quando eu estou falando de viver uma vida nunca vivida, eu estou falando de que você vai viver uma vida agora, uma vida com satisfação, uma vida com alegria, uma vida de transbordamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala para a pessoa que está na sua sala com você, a sua vida vai transbordar. Não, fala com convicção, fala com convicção. Fala para ele assim, a sua vida vai transbordar. Será que você consegue ter indignação no seu coração? Pensa assim, que você está nervoso. Fala para a pessoa do seu lado assim, bem forte, com toda a sua força. Diga para ela, a sua vida vai transbordar. Eu vi gente aqui com a minha visão periférica, porque eu estou olhando para você que está em casa aí, eu estou olhando para você que está olhando para a televisão. Eu vi gente que nem se mexeu. Tem gente que nem se move. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de você começar a se mexer, filho. Está na hora de você começar a mergulhar em Deus. Olha, nadar por lugares que você nunca nadou. Entrar num lugar que tira você da sua zona de conforto. Você está aquela pessoazinha previsível, né? A comidinha chega ali na hora. Ah, se eu não comer, tinha um irmão aqui que ele dizia, pastor, a gente está fazendo obra, ele diz, é a hora do almoço. Se o almoço não começar na hora, o peão para. É isso que eu estou querendo te dizer. Se você quer andar com Deus, você tem que começar a estar disposto de sair desse lugar de previsibilidade. É um lugar onde você não tem mais o controle. Quem tem o controle é Ele. Você está entendendo? Está entendendo mesmo? É essa a vida que Deus tem para nós. Então eu quero que você pense esse de repente, esse horário que ninguém imaginava que ia acontecer. O texto vai dizer para a gente, Atos capítulo 2. Não estava previsto no meu esboço aqui ler Atos capítulo 2 não, mas eu vou ler. O texto diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do sol um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir para você, diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. O que eu quero dizer é que aqueles 120 caboclos que estavam em Jerusalém, que estavam perseverando orando, que estavam perseverando buscando ao Senhor, eles não estavam brincando, eles estavam numa ardente expectativa do que Deus iria fazer. Então eu quero que você entenda que esse jejum é um jejum de perseverança, é um jejum de dedicação, é um jejum de intencionalidade, de alguém que está se movendo com intencionalidade, crendo naquilo que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? Você não sabe o que Ele vai fazer, mas você tem uma ardente expectativa pelo revelar, pelo descortinar da palavra. E aí pegou os 120. John Bevere, no livro dele, do Espírito Santo, na introdução, ele convida o filho para escrever o livro com ele. E o filho dele, escrevendo a introdução, ali naquele momento do livro, você pode comprar o livro, pode baixar um e-book, na Amazon tem ele num precinho muito baixo para você. Você vai adorar.
Não era para fazer o comercial, mas fiz. Preste atenção. Preste atenção. Ele diz assim: descobri que o Espírito Santo é a pessoa mais mal compreendida na igreja. Você consegue ter noção disso? Por que ele fez essa declaração? Precisa você e eu entendermos que da Páscoa até Pentecostes não havia igreja. A igreja não estava movendo-se sobre a terra, porque não havia Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo chega e cai sobre aqueles 120 discípulos que estavam ali perseverando, o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se aqueles 120 ficaram cheios, eu e você não temos outro caminho. Não existe possibilidade para nós, se não sermos cheios do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim: não tem para onde você fugir. Não vem você com historinha para mim, não. Ah, não, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu sei que você tem o Espírito Santo. Agora eu quero saber se é Ele quem manda, se é Ele quem dirige, se é Ele quem sopra e traz revelação da palavra para você. Se você está ansioso, se você está desejoso, ansiedade no sentido de se você quer muito, você tem sede, você não aguenta mais porque você quer receber um direcionamento de Deus. E aí a palavra do Senhor diz, em Mateus no capítulo 5, no versículo 6, que se você tem fome e sede, Ele diz: eu vou satisfazer a sua fome e eu vou matar a sua sede. Sabe por quê? Porque quando você bebe da água que Cristo dá, é um gole só. É um copo só. É um copo que mata a sede para sempre. Porque Jesus falou para a mulher samaritana. Olha, se você voltar para beber dessa água, se você soubesse quem eu sou e quem está te pedindo água, você pediria a mim e eu te daria água viva. Aí a mulher pirou o cabeção, porque ela não entendeu. Você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço. Ela ficou pirada mesmo. Porque quando você encontra com Jesus, Ele começa a descrever quem você é. Ele começa a falar coisas a respeito do seu caráter. Ele começa a falar no profundo da sua alma quem você realmente é. E aquele encontro com Jesus foi transformador. Foi tanto transformador que não mudou somente aquela mulher, mas mudou centenas de pessoas naquela cidade. Então você precisa concordar comigo. Se eu e você somos cheios do Espírito Santo, se eu e você vivemos na plenitude do Espírito Santo, onde está o impacto das nossas vidas? O que as nossas vidas estão produzindo? Talvez você esteja produzindo muita coisa que vai ficar nessa terra. Talvez você tenha casa, você tenha carro, você tenha um monte de dinheiro guardado no seu banco. Mas se Jesus falar para você, como falou para o Mancê, para aquele jovem, diz: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E o que você tem preparado, para quem vai ser? Você está pronto hoje, filho? Você está pronto para se apresentar na presença de papai? Sim ou não? Como vai ser? Abra sua Bíblia aí em João no capítulo 14, no versículo 26. Vamos começar essa palavra aí. Está de olho arregalado? Vai começar agora. Abre aí para você entender. Mas o ajudador, eu vou ler na versão amplificada, mas o ajudador, entre parênteses, o consolador, o advogado, o intercessor, o conselheiro, o fortalecedor, a espera, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome. Ele vai te ensinar todas as coisas, e Ele o ajudará a se lembrar de tudo o que eu disse. Então você compreende que o Espírito Santo é mal compreendido na igreja, por quê? É muito simples você entender. É que sem o Espírito Santo não tem igreja. Sem Espírito Santo, esse culto é insuportável. Ele não tem sentido nenhum. Estar aqui as pessoas não entendem. Mas você vai à igreja de novo, você já foi de manhã, vai de tarde, você vai terça, você vai na quarta.
As pessoas não entendem o que é esse relacionamento com Deus. Esse poder que domina o meu ser, que me impulsiona e que me dá vida. Ele realmente, quando eu sou fraco, nós cantamos no outro culto, quando eu estou fraco, Ele me levanta. Quando eu estou caído, Ele me levanta. Quando eu não posso, Ele pode. Você entende o que isso significa? É que Ele te impulsiona, Ele te move com uma determinação, que você vai além, que você mergulha mais fundo, que você diz exatamente como o salmista: eu tenho sede de beber goles profundos de Deus. Então Jesus está falando para os seus discípulos, no capítulo 14, nós estávamos na ceia, no outro culto. Deixa eu te lembrar, se você quiser participar de uma ceia, todos os domingos às 17 horas, nós temos ceia em nossa celebração. Por enquanto, nessa temporada, você não vai encontrar ceia no culto das 19h30, mas você sempre vai encontrar ceia no culto das 17 horas. Então Jesus estava aqui no capítulo 14. Capítulo 14 de João, Jesus faz declarações profundas para Jesus. Jesus faz declarações profundas para os seus discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele está dizendo para os discípulos: olha, eu vou lá, vou preparar lugar para vocês. Sabe o que Ele está falando? Eu vou me casar com vocês. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando um noivo em Israel, ele faz o acerto do casamento, e o acerto do casamento é o ketubá. A ceia do Senhor é o ketubá, é o pacto da aliança. Quando Jesus está se reunindo com seus discípulos, Ele está dizendo para vocês: eu vou me casar com a igreja. A igreja é a minha noiva. Então Ele está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para lá, para preparar lugar para vocês. Por quê? Porque quando o noivo acerta a ketubá, ele vai preparar o lugar, o aposento para onde ele vai levar a noiva. Aí o que ele faz? O que a noiva faz em Israel? Quando tinha todo o acerto da noiva, sabe o que ela fazia? Pegava uma candeia. Tem um isqueiro aí não, né? Fuma, tem isqueiro. Precisava de um negócio, uma lamparina aqui, um negócio que não tem uma lanterna de celular aí. Me presta aí, é isso aí, ó. Tem celular. Aí, tá vendo a luz aqui, ó? A noiva chegava na casa dela e fazia assim: isso aqui é uma lamparina, é uma candeia, é uma luminária. Acertou o casamento, a noiva vai lá e põe na porta a candeia dela acesa. Entendeu? Todo mundo que passa na rua, quando vê a candeia acesa, olha para aquela casa e diz: nessa casa tem uma virgem sendo preparada para o noivo. Nessa casa tem alguém que está esperando a chegada do noivo. Por isso a parábola das 10 virgens, Deus fala que tem que ter óleo. Fala assim: a minha botija precisa estar cheia. A minha botija, fala, precisa estar cheia. Sabe quem pode encher a tua botija de óleo para aguardar a chegada do noivo? É o Espírito Santo. Se Ele não encher a tua botija de óleo, ninguém enche. O dinheiro que você tem guardado no banco não enche. A tua inteligência não enche. O teu conhecimento não enche. Porque tudo isso, diante de Deus, é trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? É um pano que não serve nem para pano de chão. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então olha só, a candeia está acesa. Significa que tem uma noiva. Então ele fala: olha, o meu Pai, Ele vai mandar para vocês o ajudador, Ele vai mandar para vocês o paracleto, Ele vai mandar para vocês o meu amigo, e o meu amigo vai preparar vocês, o meu amigo vai capacitar vocês, o meu amigo vai ungir vocês, o meu amigo vai se mover através de vocês. Então não é você quem se move, é Ele quem se move através de você.
Aí você entendeu agora, Bruno? Você já tinha entendido no outro culto, né? Eu falei para ele assim, rapaz, eu vou botar uma candeia ali na porta, só para dizer que tem noiva nesse lugar. Porque nós temos que estar sendo preparados. A gente está sendo preparado para entrar na eternidade, só que a eternidade já começou. Cadê a sua candeia? Aí, você vai entender a pegada que o Espírito Santo faz. Olha só. Está aceso, não está? Aí você vai pegar a sua vida. É isso? Vai pegar a sua vida e vai jogar assim, ó. Vem aqui. Dá seu jeito aí, eu vou me abaixar, hein? Isso. Você esconde assim. Ó. Esconde a sua vida assim no cantinho. Para ninguém te ver. Para ninguém te ver. Ou você veste uma camisa assim de máscara, como o irmão disse ali para mim. Falou, pastor, o senhor está vestindo uma camisa de máscara. O senhor pegou um monte de máscara e fez uma camisa. O cara é bom, rapaz. Entendeu ou não entendeu? Jesus falou assim, ó. Jesus falou assim, ó. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ninguém pega a luz do mundo e põe embaixo para botar no canto, não. Todo mundo pega a luz e põe no ponto mais alto. Abre aí, filho, para poder pegar o ponto mais alto. Isso. É assim que funciona. Aí o cara põe no ponto mais alto lá, ó, para todo mundo ver. Então, Jesus disse o que para vocês? Disse o que para mim? Vocês têm que pegar a vida de vocês e colocar no ponto mais alto, para que ela possa ser vista. Para que ela possa ser o quê? Vista. E pegou, papai. Irmão, antes que eu quebre ele. Lembra daquele sermão? Isso aqui não serve para nada. Você não estava aqui não, hein? Eu peguei um iPhone novinho. Joguei assim no chão, ó, pá. E ele continuou funcionando. Abra aí em Colossenses capítulo 1, no versículo 9. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Angra dos Reis, de Angra dos Reis. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Você entende? Diga o nome dele. Saltando sobre os montes, desgrados. É aqui. Te esperando para dançar. Você entende a expectativa da noiva? Olha só, quando você for fazer o seu casamento, avisa para suas madrinhas, fala para elas assim, ó, esquece, filha, ninguém quer ver vocês não.
Todo mundo vai no casamento para ver a noiva. Para ver a noiva. Então fala para suas madrinhas, não botar aquelas roupas com decote não, com as costas de fora, sabe? Elas estão querendo disputar com você, filha, mas elas já perderam, porque todo mundo vai no casamento para ver a noiva. É por isso que o Espírito Santo está preparando a noiva, para ela se encontrar com o noivo. Olha o que Paulo diz, escrevendo à igreja de Colossos no capítulo 1, no versículo 9. Ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E aí ele começa, o que ele fala? Para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então você vai conhecer a vontade de Deus. Aí você entende que conhecer a vontade de Deus está relacionado lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 1, que tem a ver com a sua entrega, tem a ver com o seu culto, tem a ver com a sua espiritualidade. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus não quer sacrifício de bode, de carneiros, de galinha. Deus quer a sua vida como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, que é a sua espiritualidade, que é o entendimento, a sua compreensão de quem Ele é. E aí o que Ele faz? Você, quando toma essa decisão de se colocar nas mãos dEle, Ele simplesmente move por meio do Espírito Santo você, e aí você começa a não se conformar com o status quo, na onde nós estamos. Você não se conforma com essa bandalha que o pessoal está fazendo aí, de casamento, de pessoas do mesmo sexo. Não é casal, é par. Pessoas do mesmo sexo, elas estabelecem um par. Um homem e uma mulher são um casal na perspectiva de Deus. Você está entendendo como é que as coisas começam a ficar claras? Você realmente vai além, você vai mais fundo, e você rompe com essa visão mundana, carnal e antibíblica. É simples. Por quê? Porque Ele disse: não vos conformeis com a cultura desse tempo, mas transformai-a pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, você se torna cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você se torna cheio do Espírito Santo. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o amigo do noivo, ele vem e toma você. E a consequência dessa vontade é que você não vai mais para lá, nem vem mais para cá. Você começa a se mover pela revelação. Você começa a mover-se pelo direcionamento de Deus. Você começa a mover-se pela palavra de Deus. Você começa a ter, olha o que ele diz, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então você começa a ter entendimento. O que é ter entendimento espiritual? É olhar as coisas pela perspectiva do eterno. Você não olha as coisas simplesmente por uma visão humanista. A centralidade da sua vida não está no homem, mas está nele. Isso faz toda a sua diferença. Por quê? Porque isso altera a sua cosmovisão. Você começa a olhar as coisas pela ótica da cruz. Você começa a olhar a vida pela ótica da revelação do Espírito Santo. E aí você muda. Não tem como você simplesmente se conformar. Não tem como você simplesmente, agora é assim, é o politicamente correto, é todo mundo bonitinho, como é, meninos, esse negócio aí, eu não sei nem explicar. Olha bem o que ele diz, versículo 10. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. A perseguição por enquanto é ideológica, mas ela vai sair da ideologia e vai vir para a prática. Vai. Você não pode estar com essa visão míope de que as coisas vão continuar assim. Se você abrir lá em 2 Timóteo, no capítulo 4,
Olha o que Paulo diz aqui. É para você entender que o negócio vai ficar estreito mesmo. Vou mostrar para você aqui. Olha o que ele diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a sabedoria e com toda a paciência e doutrina, ensino. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos a verdades, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, sofre os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo diz, prega a palavra. Paulo diz, prega a palavra. Então não tem como negociar. Aí ele vai dizer assim, frutificando em toda boa obra. Então significa que quando Deus olhar para a nossa árvore, fala assim com a pessoa que está do seu lado, aponta o dedão para ela e fala assim, quando Deus olha para você, Ele olha na expectativa de que veja frutos. Fala agora para você assim, quando Deus olha para mim, Ele quer ver frutos. Naquele dia lá em Jerusalém, em Jerusalém, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Pedro levantou e começou a pregar. E ele simplesmente foi falando. E as pessoas viraram para ele e perguntaram, Pedro, o que a gente faz? O que a gente faz? A sede foi tão clara. Então nós precisamos frutificar. O que eu quero dizer para você é que sem o Espírito Santo o cristianismo é seco. Sem o Espírito Santo o cristianismo é vazio. Sem o Espírito Santo o nosso trabalho é cansativo demais. Por quê? Porque ele se torna braçal. Não fui eu quem morreu por essa igreja, foi Cristo. Então o meu trabalho não pode ser simplesmente braçal, porque trabalho braçal é humanismo. Você entende? O que me fortalece, o que me sustenta e o que me move é o Espírito Santo. Então fala para mim, aonde está o Espírito Santo nas nossas vidas? Onde está o rompimento do seu poder? Onde está o poder daquela palavra lá em Atos no capítulo 1, no versículo 8, quando ele disse, vocês vão receber poder. Dunamis é a raiz dessa palavra. E é exatamente a mesma raiz que você vai encontrar em dinamite. Então é algo que explode, destronando. Gente, para. Você começa a entender que há uma necessidade de expressar frutos na nossa vida. Você começa entendendo como nós vamos nos mover. Então preste atenção. 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 4. Ele diz assim, mas se o Evangelho, versículo 3, se o Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Vira aí para o capítulo 10. Ele diz assim no versículo 3: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Você está entendendo quais são as armas que nós lutamos, irmãos? Jejum, oração, meditação na palavra. Quais são as nossas armas? Deixa eu te perguntar, você está no jejum? Você está se abstendo de alimento? Ou você está fazendo beicinho, fingindo que não é com você? Não, eu não vou. Está fazendo beicinho não, né? Você está de máscara, hein? Dá para ver. Dá um close nele ali, Daniel. Você vem cá comigo. Isso. Vocês estão começando a entender. Quem é que está no suíte hoje? Ok? Olha lá, ó. Ele não está fazendo beicinho não. Esse cara está ficando pedra 90. Eu vou parar. Você está entendendo? Então o jejum, ele traz disciplina para nós. Porque você abre mão de um desejo que é inerente a todo ser humano, que é comer. Por algum tempo você tira o foco da sua vida do alimento para aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida, que é a palavra. Então quando você começa a se mover, você está entendendo? As armas de nossa milícia não são humanas. Então não é na nossa força, não é na força do meu intelecto. É o Espírito Santo que começa a fazer conexões na palavra. Ele começa a me dar um entendimento. E essa palavra é aplicada na minha vida de forma prática. Por quê? Porque a minha vontade é dirigida pela vontade de Deus. Então eu não quero ir, mas o Espírito Santo diz para eu ir. Eu vou. Eu quero ir. Aí ele diz para eu ficar. O que eu faço? Eu fico. Mas Senhor, está pegando fogo o negócio. Ele falou, filho, descansa. Você precisa entender que eu estou no controle. Irmãos, olha só, foi um negócio do céu. Esse sepultamento eu fui por acaso, porque eu sabia que ele tinha morrido, mas a gente não estava conseguindo se falar. Eu simplesmente passo. Não era para eu vir naquela hora para a cidade, mas a minha esposa tinha um compromisso na cidade. E quando eu passei na frente do necrotério, a irmã estava parada na frente do necrotério. Houve um hiato de comunicação assim, abissal. Eu perguntei, irmã, que horas vai ser o sepultamento? Ela disse, nós já estamos indo. Eu falei, minha irmã, eu estou dando a volta e estou indo aí junto com você. E eles disseram para mim, aquela palavra, aquele dia, depois reverberou. E hoje nós estamos bem. Lembra? O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito? Sim ou não? Tem alguém nascido do Espírito aí? Dá glória a Deus. Aí o que vai acontecer? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Lembra da glória? Que a gente estava cantando. Olha aí Colossenses do capítulo 1. Está com a Bíblia aí na mão? Colossenses. No capítulo 1.
Meu irmão, isso aqui é forte demais. Sabe o que é isso aqui? Palavra turbinada pelo Espírito Santo. Quando a palavra é turbinada por Ele, meu irmão, de acordo com a força da sua glória, está no versículo 11, não é? Dá um pulinho aí, na sua Bíblia aí. No versículo 24, nesse mesmo capítulo. Ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Ele diz no versículo 25, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Aí ele começa no versículo 26, isso aqui é characatá purinho, irmão. Isso aqui é mistério, é palavra profunda de Deus. É para quem realmente quer beber goles profundos de Deus. Ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. Aquilo que estava oculto, agora está revelado. Então não há nada de Deus que você não possa conhecer. E preste atenção. Abre essa câmera aí, Daniel. Presta atenção. Olha só. Abre tudo. Isso, abre geral. Abre a sua aí, abre a sua aqui também. Isso, você está vendo aqui? Uma vez, eu trabalhei com filmagem, eu fui fazer um casamento numa igreja. Aí veio alguém e disse: olha, o senhor não pode subir aí não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vendo isso aqui? Isso aqui chama-se púlpito. É assim que eles chamam. Mas antes o púlpito era um lugarzinho pequenininho assim, aqui em cima. Agora aqui é grande. Mas o púlpito não é desse tamanho. O púlpito ocupa toda a área desta igreja. Sabe por quê? Porque não há mais clero e leigos. Não existe mais distinção. Todos nós, repete comigo assim, todos nós exercemos um sacerdócio diante de Deus. Então fala assim: o meu mediador é Cristo. Você entende ou não entende? Sim ou não? Então você tem acesso ao Santo dos Santos. A palavra de Deus diz em Mateus que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então ele está usando, Mateus está usando uma figura do templo, para dizer que o véu que separava o santo do santíssimo lugar foi rasgado. Então aquele lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, agora não existe mais. Agora você pode entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus estabeleceu por meio do seu sangue e simplesmente adorar o Senhor face a face. Entendeu? Na revelação que a gente tem. Ele te vê como você é, você ainda vai contemplá-lo como por um espelho. Aqui está o espelho pelo qual nós o contemplamos. Nós não podemos vê-lo face a face, porque se nós o contemplarmos, nós morremos. Adão, antes do pecado, ele tinha um encontro com Deus na viração do dia, porque não havia pecado. Quando Jesus está na cruz, a dor que ele sente é a dor da ausência do Pai, porque ele sabe que todo o pecado estava sobre ele, e se todo o pecado estava sobre ele, ele não podia ter comunhão com Deus. Está entendendo ou não está entendendo? Sim ou não? Então a ele, versículo 27, a ele quis dar a conhecer entre os gentios, nós somos gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É Cristo em nós. Por que Cristo em nós? Porque o Espírito Santo veio para tabernacular a igreja, para constituir a igreja, para habitar o coração e a vida de cada cristão. Então é Cristo em vocês, porque o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então nós temos, presta atenção,
nós não temos saída. Olha só, pode deixar a sua preocupação de lado, porque a palavra do Senhor diz que o Deus, Ele vai derramar do Espírito dEle sobre toda a carne. Não é um derramar no sentido, como a gente encontra aí, uma legião, uma montoeira de cristãos que falam do Espírito Santo, mas na verdade não andam na sua autoridade, no seu poder. Você está entendendo? É um tempo em que Deus vai derramar. Só tem um jeito de viver a vida de Deus, é se você viver no Espírito. Na força do braço não funciona, no intelecto é uma tragédia. Porque você vai começar a discutir exatamente como aquele povo lá em Coríntios ficou discutindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E tem um monte de gente hoje fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma infantilidade, meninice. É igual quando a gente deixa os filhos brincando sozinhos, sem supervisão. Eles começam a começa brincando bem. Daqui a pouco, quando você começa a frutificar e começa a crescer, aí você vê isso sendo aplicado na sua vida. Como? Você continua pensando do mesmo jeito que você pensava? Queridos, nós somos humanos, nós somos tendentes ao erro. A nossa mentalidade está impregnada pela nossa carnalidade. Por isso que levar os pensamentos cativos, por isso que a transformação e renovação da nossa mente, ela acontece por meio da palavra. Então, quando a gente começa a mover-se nessa disposição, nessa revelação, com essa intensidade, os frutos começam a ser evidenciados no nosso dia a dia. Por quê? Porque Ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então há uma ardente expectativa de Deus, que esse jejum nós possamos trilhá-lo, olha, com determinação, com obediência, com firmeza de caráter. A gente leve até o último dia, gastando tempo, investindo tempo em oração, investindo tempo em busca da palavra. Hoje eu estava estudando e assim, eu falei, cara, não tem como eu não ler o livro de Atos. Vou ter que ler o livro de Atos nesses 22 dias que faltam. Por quê? Porque tem coisas ali que o Espírito Santo fez na igreja que eu preciso relembrar. Mas relembrar você esqueceu? Não. Tem que tornar ativo na minha mente. Você entende? Você compreende? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Está claro para você? Sim ou não? Então o que você tem que fazer? Qual foi a canção que a gente estava cantando? Mais fogo. Você tem que clamar para o fogo do Espírito vir, mas não é de fora para dentro, é arder de dentro para fora. E aí você vai ver a manifestação da glória de Deus, porque Cristo está em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí você vai perceber a sua vida diferente. Sabe o que vai acontecer? Você está meio brigado com a sua esposa, você está meio brigado com o seu marido, você está num litígio com o seu filho, não sei o que está acontecendo. Mas de repente o Senhor faz brotar um amor diferente. Você começa a olhar para sua esposa e dizer: filha, eu estou perdidamente apaixonado por você. Ela vai olhar para você meio desconfiada, porque ela não vai acreditar muito em você não. E aí você começa a dar demonstrações que você a ama. É ou não é? Por quê? Porque o Espírito Santo está mudando dentro de você. Esse cara que não dá boa noite, não dá bom dia, não dá uma... Você não olha para sua mulher e diz, não dá uma palavra de afeição.
Por quê? Porque você está apaixonado por Jesus. E Jesus está apaixonado pela sua esposa. Ele faz o coração dos pais se voltar para os filhos, o coração dos filhos se voltar para os pais. Ele faz você ser apaixonado por aquela mulher que hoje está com 50 anos, mas você vai olhar para ela e vai lembrar da mulher da sua juventude. Aquela que fazia o seu coração bater a 120. Mas que por causa dos ressentimentos, por causa do dissabor da vida, você foi perdendo. Ele renova a disposição do seu coração para servir em um ministério. Ele renova a tua visão profissional. E aí você vai entender que esse período de reset que a gente está vivendo por causa dessa pandemia vai te dar um novo gás e você vai se recolocar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus de toda a criação. Deixa eu te dar um bizu. Ninguém faz nada de novo debaixo do sol. Tudo que está debaixo do sol foi Ele quem criou. E eu vou te dar um outro bizu, hein? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus ontem que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus que fez a água brotar da rocha. Ele é o mesmo Deus que tirou o povo da sua terra e levou para o cativeiro, e depois Ele trouxe o povo de volta. Ele é o mesmo Deus que tirou o povo de Israel, e em 1948 trouxe Israel de volta. E eu vou te dar um bizu, hein? Israel vai tomar tudo o terreno que é dele, não é só aquele pedacinho não, hein? Sabe por quê? Porque Ele é o El Shaddai. Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é o eu sou, como Ele falou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Você olha para Golias, para Davi. Davi vai enfrentar Golias. Todo mundo pensou que era uma batalha perdida. Ele disse, o Golias ficou envergonhado, você vai vir para mim lutar comigo com funda? Ele disse assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de anjos. O que aconteceu com Golias? Caiu. Quem é o seu Golias hoje? Comece a sair de uma visão humanista. Não vamos falar aqui dessas coisas, sabe, de coach, não, sabe, a procrastinação. Irmão, para com essa conversa. Trabalho, vai, avança. Começa a focar aí a visão, na eternidade. Começa a buscar o Senhor, começa a buscar o Senhor, começa a buscar o Senhor. Para de ser estratégia para alguém ganhar dinheiro em cima de você. Começa a buscar o Senhor. Você vai ver como Deus vai te dar a estratégia. Deus vai falar para você, porque Ele é o Deus de toda a criação. Não tem ninguém fazendo nada de novo no sol, debaixo do sol. Porque é Ele quem é a fonte de toda a criação. É Ele. Ele. Qual é o maior pintor que a gente pode conceber no mundo? Agora eu quero que você me responda: quem foi que criou todos os milhões e milhões e milhões de cores, de pixels, de tudo que existe? Quem criou o tungstênio? Quem criou o diamante? Então Ele é a fonte. Ele é a fonte. Se nós temos acesso à fonte, o que a gente está esperando? Esse jejum é para a gente mergulhar na fonte. Vamos junto? Você ainda não está dentro? Entra agora no aplicativo e diga assim: eu vou participar. Você está aqui com a gente, você ainda não está dentro, então diga: vou participar. Você ainda não está caminhando com Jesus, então diga: eu vou entregar a minha vida a Jesus agora. Eu vou entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu estou fora da comunhão de uma igreja. Deixa eu dizer para você: se você é cristão e você está fora da igreja, você está em pecado. Não tem jeito, não tem como você ser relevante
se você não estiver ligado a algum lugar desta terra, porque é uma característica inerente. Lá em Atos, no capítulo 2, começou a história da igreja, e ela continua sendo escrita, apesar de mim e de você. Então você tem que tomar uma posição, você tem que ser radical. Aonde foi a sua dor? Aonde está a sua angústia? Aonde está o seu medo? Então rompa com isso e mergulhe fundo num relacionamento com Jesus. Tem alguém aqui nesse ambiente que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que está em casa que quer entregar a vida para Jesus? Já está o número aí na sua tela. Manda uma mensagem para mim agora. Manda uma mensagem para mim agora dizendo: eu sou o João, eu sou o José, eu sou o Antônio. Eu estou fora da comunhão e eu hoje quero começar a caminhar com Jesus. Eu quero ser apresentado a esse Jesus. Eu quero que alguém ligue para mim. Eu quero que alguém ore por mim. Tome uma decisão. Volte para a comunhão da igreja. Você que está aqui hoje, quer entregar sua vida para Jesus? Ora comigo assim: Senhor, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o Carlos, o Senhor sabe quem eu sou. Eu sou um homenzinho torto, eu tenho um monte de dificuldade, mas eu estou ouvindo essa palavra e eu entendo que eu preciso de uma decisão. E hoje eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero começar uma vida contigo. Eu hoje quero me entregar para começar um relacionamento com o Senhor. Eu digo para o Senhor: entra no meu coração, aceite a minha vida como uma oferta nas tuas mãos. Eu tomo essa decisão e eu oro em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui tomou essa decisão? Fica de pé no seu lugar, levanta a sua mão, tá com a luz apagada, acende a luz aí para mim, para a gente terminar esse encontro. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Abaixando a cabeça aqui eu consigo olhar para vocês, vê-los. Isso, tá bom. Tem alguém aqui hoje? Quer voltar? Quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dar um passo? Glória a Deus! Quem mais? Tem mais a segunda, a terceira? Isso, glória a Deus. Yes. Mais quem? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu não estou com o celular aqui, não dá para ver.